Aí. É, Então, ele precisa consultar essas fichas de segurança, buscar propriedades físico-químicas, né, que é a parte de ponto de ebulição, densidade, né, enfim. E avaliar, esse aqui é o principal ponto, né, avaliar a compatibilidade do equipamento, né, e do material que ele está utilizando naquele equipamento para para aquele componente naquela temperatura, naquela pressão, né, nas condições de operação, tá? Então, isso geralmente é um trabalho bem moroso, né? Reunir todos esses dados, consolidar, analisar, tá? E a ideia é que a gente automatize isso com um agente de IA no Telegram, tá? Então, como eu mostrei para vocês na aula de ontem, a gente vai desenvolver o nosso front-end, né, que a gente chama, que é a parte da nossa aplicação que interage com o usuário, vai ser o Telegram, tá? Mas poderia ser, por exemplo, o Teams, poderia ser uma aplicação empresarial, WhatsApp, né, como eu comentei com vocês, ou até mesmo uma interface web, um site mesmo que vocês poderiam, via API, né, disponibilizar tanto o gatilho de recebimento de mensagem, que vai ser o que vai dar start aqui no nosso processo, quanto também o envio do retorno desse nosso agente para essa interface front-end, tá? Para fins didático, o Telegram ele é a nossa melhor alternativa no que diz respeito aqui à integração com o N8N, tá? Porque é muito fácil criar uma conta no Telegram. A gente vai fazer hoje a criação do bot, né? Que vai poder interagir aqui com esse fluxo agente. Então é muito fácil, eles têm pouca restrição quanto a isso. O WhatsApp, por exemplo, que eu comentei com vocês, já é muito mais difícil conseguir API, tá? A API oficial, pelo menos, é bem complicado de conseguir, porque a Meta, né? Acaba colocando uma série de pré-requisitos para vocês obterem a API, tá bom? Mas depois fica como desafio para vocês mudarem o front-end aqui, que é o Telegram, para outra coisa e brincar um pouco, tá? No Slack dá. E tem um conector nativo no N8N, tá? Eu vou mostrar ali para vocês. Aí, basicamente, em linhas gerais, tudo que a gente vai fazer hoje, vocês podem aplicar para qualquer outro tipo de conector, tá? Por exemplo, no Slack que você perguntou, a gente precisaria obter uma API key do Slack para poder configurar o nó de recebimento e envio das mensagens, tá? Aí é um outro passo a passo, mas em linhas gerais o raciocínio é o mesmo, tá? É, Aí a gente vai criar um nó aqui, pessoal, que é um nó de tratamento da mensagem. Basicamente para limpar um pouco a mensagem e trabalhar só com os dados que a gente precisa, tá? Depois vem o nosso coração, né? O coração da nossa solução, que é o nó agêntico, tá? O nó agêntico aqui, ele vai consistir de um modelo LLM, que é o nosso cérebro, que o provedor desse modelo LLM é o Grok, tá? Ele é um provedor pago, tá? Mas tem uma cota ali que para a gente vai funcionar muito bem, uma cota gratuita, tá? Então vocês conseguem, só de cadastrar a conta, vocês já conseguem consumir os modelos ali do que o Grok disponibiliza, tá? O Grok, pessoal, a diferença do Grok para OpenAI, para Anthropic, né? Até para o Google ali, os modelos Gemini, é que o Grok só trabalha com modelos open source, tá? Então, e o grande diferencial deles também é que eles têm uma latência de resposta muito baixa. Então, vocês vão ver que a gente vai perguntar uma coisa, o que mais vai demorar vai ser a consulta das tools aqui, mas o modelo em si, ele trabalha muito rápido, tá? E o nosso harness aqui, pessoal, que é o nosso nó agêntico, ele também vai ser composto de tools, tá? Que no caso é a SERP API e o PubChain, tá? A SERP API a gente vai precisar da conta, né? Porque a gente precisa do token de acesso, que é a nossa API key. E o PubChain não, o PubChain ele é público e a gente vai conseguir configurar bem fácil ali também no nosso processo, tá? Esse agente ele vai processar a mensagem do usuário, vai pensar, requisitar as informações e compilar isso num formato, né, de relatório, que é o que eu mostrei para vocês, tá? Que é o nosso prompt. Então, deixa eu só mostrar para vocês de novo, só para a gente relembrar qual que é o prompt que a gente vai estar utilizando aqui na nossa aula. Então, esse aqui é o prompt que a gente vai utilizar, tá? Eu já passei com vocês ontem, detalhe por detalhe, mas a parte mais importante é o formato de resposta que a gente quer que ele faça, tá? Que ele tenha. Então, ele vai consultar aquelas tools, aquelas ferramentas com base na entrada do usuário e vai emitir esse parecer técnico com essas 5 seções, tá?
identificação das propriedades, perigos de segurança, avaliação de condições de operação, compatibilidade e pré-dimensionamento, né, que ele vai avaliar os materiais compatíveis com aquela pressão, temperatura e a substância que a gente determinou, e limitações, observações gerais, tá? Então, é isso aqui que a gente quer que ele responda exatamente nesse formato, tá? Bom, então é basicamente isso que a gente vai construir hoje, tá, pessoal? E o primeiro passo que a gente vai ter que executar aqui é no Telegram, tá bom? Então, no Telegram, pessoal, a gente vai criar a nossa API Key para a gente poder se comunicar com o nosso fluxo lá no N8, no N8N, tá? O Telegram, ele tem esse bot aqui, que é o bot Father, tá? Que vocês podem vir aqui e pesquisar bot Father, tá? Tomem cuidado porque tem alguns outros bots ali que eles não estão com esse símbolozinho de verificado, tá? Então, vocês têm que pesquisar o bot Father com esse nome e com símbolozinho de verificado, tá? Aí vocês vão ver que eles têm basicamente 8 milhões de usuários mensais, tá? O bot Father, pessoal, o que ele vai fazer? A gente vai conseguir criar um bot no Telegram, tá bom? E para fazer isso, o que a gente faz aqui, tá? Eu vou até apagar o chat aqui e vou pesquisar aqui com vocês. Bot Father. Ó. Então, ó, é a primeira opção, ó. Tá vendo que tem outros aqui, ó? Isso aqui é tudo golpe, tudo falso, tá? Tem que tomar muito cuidado, o Telegram tem esse ponto negativo. Aí aqui tem um pouco da documentação dele, tá? Aí você clica aqui em iniciar e ele já dá, né, ó, o passo a passo aqui que a gente vai seguir, tá? Que vocês podem seguir. Então eu posso editar os bots ativos. Eu já tinha criado um bot anteriormente chamado Aula Sec Unicamp 2026, tá? Inclusive esse bot, se vocês pesquisarem no Telegram de vocês, ele já está disponível para vocês usarem, tá? E o que vocês vão criar hoje também fica disponível para todos os usuários. Então, eu venho aqui, eu posso editar esses bots, fazer alguma mudança de settings dos bots ativos, mas no nosso caso, a gente vai clicar em New Bot, tá? Aí você precisa escolher um nome para ele, tá? Esse nome tem que terminar com bot no final, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, teste sec bot. Bom, ó, ele falou que tem que terminar com bot, mas eu deixei, tá terminando com bot, não sei porque que ele reclamou, tá? Mas vamos colocar aqui teste, sec, bot. Vamos ver. Username é inválido. Teste, acho que não pode ter os espaços. Teste, sec, 2026, bot. Ó, então ele aceitou esse nome, tá? É um pouco chatinho ali, deveria ter aceitado primeiro, mas acho que por conta que estava em maiúsculo e tal, ele não aceitou, tá? E aí ele falou, ó, congratulations, seu novo bot já está disponível. E aí, pessoal, para a gente achar esse bot aqui, é só pegar esse nome e buscar aqui, ó. Então já tem um bot disponível que é o meu bot sec, secbot, tá? Ele tá com esse arroba sec 2026, mas o nome dele tá como teste secbot, tá? Aí a gente pode iniciar uma conversa com ele, a gente não vai fazer isso porque ele não vai fazer nada, ele não vai responder nada porque ele não está integrado com nenhum sistema, tá? O que importa para a gente nesse momento é salvar essa API key aqui, tá? Então, essa API key a gente vai utilizar no nosso fluxo para criar a nossa automação, tá? Basicamente, com essa API é o quê? É um RG do seu bot. Então, lá no N8N, vocês vão apontar para a API do Telegram, e aí a API do Telegram vai saber que ela tem que se comunicar com o nosso bot teste sec 2026 bot, através dessa chave toda estranha aí, que é o RG ali daquele bot, tá? Isso aqui, pessoal, esse bot depois eu vou apagar, tá? Porque esse vídeo vai para o YouTube. Uma pessoa mal intencionada, ela poderia desenvolver uma automação esdrúxula ali e usar o meu bot como front-end dele, tá? Porque ele tem acesso à minha API, tá bom? Então, nunca compartilhe isso daqui com outras pessoas, tá? É uma questão de segurança mesmo, tá?
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar essa API aqui e eu vou deixar ela aqui num bloco, vou criar um bloco de notas aqui e vou armazenar ela por enquanto para facilitar, tá? Bom, feito isso, a gente precisa ir lá para o nosso N8N, tá? Vou passar aqui. Então, no N8N, pessoal, a aplicação de vocês pode ser que seja, a interface pode ser que seja um pouquinho diferente da minha, porque a minha, pessoal, eu tenho um site, né, que é o Educa Prática, e aí nesse site eu hospedo algumas aplicações de uso pessoal, e uma dessas aplicações é o N8N, tá? Então eu não pago nada, quer dizer, não pago nada para o N8N, né? Porque é aquilo que eu comentei com vocês ontem, tá? O N8N você pode hospedar por si só, né? Que é o self-hosted, ou usar a nuvem, a cloud deles, que é o que vocês vão usar hoje, tá? Que é a conta demo que vocês criaram, tá bom? Então aí vocês vão acessar aí o site do N8N, né? Que é o N8, se pesquisar aqui no Google, você já imagino que vocês já criaram a conta, que é esse n8n.io, tá? Aí vocês, se vocês já criaram a conta, vocês clicam aqui em entrar, né? Ou então get started com o e-mail da Unicamp de vocês, se vocês conseguir, se eu não me engano, 14 dias de teste gratuito ao N8N Pro, tá bom? Feito isso, pessoal, a gente vai criar o nosso workflow, tá? É, depois eu vou ensinar vocês a importar e exportar o workflow, tá? Que aí fica fácil também de vocês pegarem templates prontos na internet e tal para construir as aplicações de vocês. Aqui, pessoal, o primeiro passo que a gente vai fazer é criar o nosso nó de gatilho, tá? Que vai ser o nó que vai dar start ao nosso fluxo, tá? A gente clica aqui em Add First Step e aí a gente vai procurar aqui por Telegram, tá? Então tem Telegram. Quando eu clico em Telegram, ó, tem vários triggers. Triggers aqui são ações mesmo, tá? On callback carry, on channel post. Então eu poderia, por exemplo, automatizar esse fluxo para toda vez que tiver um post num canal, ele disparar o meu fluxo agêntico, tá? No nosso caso, a gente quer disparar esse fluxo que a gente vai construir on message, ou seja, quando o nosso bot recebeu uma mensagem, ele dispara o fluxo que a gente construiu, tá? Boa. Fechar essa merda aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho, ó, acho que aqui fica melhor, tá? Para vocês, pessoal, o que, que a gente vai precisar configurar aqui, tá? É a nossa credencial, o Telegram account, tá? Então, vocês vão vir aqui no lapisinho. O meu já está configurado, né? Eu já configurei um token de acesso, tá? Mas no caso de vocês, não vai estar configurado, né? Eu vou simular aqui junto. Eu vou criar uma nova credencial. E aí, aqui, a única coisa que vocês vão ter que fazer, o resto está tudo pronto, tá? É vocês colarem aquele token de acesso que a gente gerou anteriormente, beleza? Então, eu vou vir aqui no meu bloco de notas e recuperar o meu token de acesso que a gente acabou de gerar. Então, eu posso dar um salvar aqui, posso fechar. E aí, pessoal, como que eu faço para testar? Ó, eu posso clicar aqui em Execute Step ou eu posso fechar essa janela, tá? Vou diminuir um pouquinho o zoom. E eu posso... Espera aí que eu perdi o mouse aqui. Meu mouse acho que acabou a bateria. É, deixa eu só ver aqui, pessoal, um momentinho. Eu tenho outro aqui, tá? Aí. Então eu posso clicar aqui Execute Workflow, tá? E aí ele fala, ó, waiting for you to create a event, né? Aqui no Telegram. Então o que que eu posso fazer? Eu posso voltar lá no Telegram. O que está acontecendo aqui, pessoal? Ele está esperando que alguém mande uma mensagem lá para o nosso bot, tá?
Então eu vou lá no pro Telegram, vou pesquisar o meu bot, né? Então ele até já facilita aqui para mim, ó, teste sec bot. Vou clicar aqui em iniciar. Quando eu voltar lá se tudo der certo, né? Quando eu voltar lá pro meu N8N, ele já vai estar verdinho aqui, ou seja, ele já recebeu uma mensagem, tá? Então eu posso clicar aqui, ó, e esse nó, olha só que legal, o output dele é esse arquivo JSON aqui, tá? Olha só o tanto de coisa que tem, pessoal. Tem, por exemplo, meus dados aqui, né? Ó, meu nome e tal, meu login. Depois eu vou ter que tirar isso daqui da internet, porque o pessoal pode me contactar, tá? Mas o que importa para a gente, pessoal, no final das contas, para essa aplicação, tá? É o text, né? Que é essa mensagem que o usuário mandou ali para a gente, né? O campo text desse JSON. Para quem já estudou Python, isso daqui o JSON ele é tipo um dicionário do Python, tá? Boa. Então, assim, ó, quais foram os passos? Eu cliquei em Execute Workflow, e aí, quando eu clico em Execute Workflow, ele está esperando receber alguma coisa, tá? Alguma mensagem lá naquele bot. Aí, quando eu vou aqui para o Telegram, eu tenho que começar uma conversa com o meu bot, tá? Aí eu posso mandar, sei lá, olá, sério. Quando eu faço isso, o meu workflow, por enquanto, ele vai parar por aqui, tá? Então, quando eu volto lá pro N8N, ó, ele fica verdinho. Por quê? Ele recebeu uma mensagem, ó. Ele recebeu. Aqui tá bem ruim de ver, né? Se tivesse um pouquinho mais escuro seria melhor, tá? Mas, ó, aqui vocês conseguem ver que um dos campos desse JSON de retorno da nossa API do Telegram é esse campo text que tem o que eu acabei de mandar para ele, ó. Olá, Seth. Beleza? Boa, imagina. Então aqui, pessoal, esse é o primeiro ponto. O meu fluxo agora, se eu clicar aqui, depois a gente vai fazer isso junto. Se eu clicar em publicar, ele já vai estar recebendo mensagens de usuários para aquele bot, tá? Só que assim, pô, ele não vai fazer nada, ele só vai receber, a gente não processa, não faz nada, tá? Então a gente precisa continuar construindo o nosso fluxo aqui, tá? O primeiro ponto que a gente vai colocar, pessoal, reparem que é tudo drag and drop, ó. É um campo para, ao invés de a gente trabalhar com todos esses campos aqui de JSON, eu vou tratar um pouquinho isso, deixar um pouquinho mais limpo, tá? Então, aqui no N8N, se eu clicar em mais, eu posso pesquisar um nó, que é o de Edit Fields, tá? Esse nó, o que que ele vai fazer? Ele vai, basicamente, fazer uma limpeza para a gente, tá? Então, eu posso, por exemplo, arrastar aqui um campo, que é o campo text, e aí, olha que legal, ao invés de trabalhar com todos esses. Isso aqui para um workflow bem grande, bem complexo, é bem útil, tá? Para o nosso caso, não seria mandatório, tá? Mas o que que eu vou fazer? Ao invés de trabalhar com todos esses campos aqui do Telegram, eu vou trabalhar somente com o texto do usuário, tá? E aí eu vou armazenar isso numa variável, ó. é, Numa variável que aqui a gente está chamando de message text, mas eu vou chamar essa variável de mensagem, tá? Então, agora no meu fluxo, a partir daqui, pessoal, sempre que eu quiser saber qual que foi a mensagem que o usuário mandou, eu não vou mais precisar consultar aquele JSON maluco, né? Aquele dicionário maluco que é a saída crua, né, do Telegram. Eu vou consultar uma variável chamada mensagem, tá? Eu posso, por exemplo, pegar o nome do usuário, né? Username, first name, tá? Eu não vou usar isso por enquanto, tá, pessoal? Mas nas automações que vocês forem criar aí no futuro, vocês vão poder brincar um pouquinho mais com isso, tá? Então, esse campo aqui, Edit Fields, ó, aqui em cima, quando eu clico aqui no campo superior, eu consigo editar o nome desse nó, tá? Então, isso é até uma boa prática, tá? De documentar o que você está fazendo. Aqui a gente pode colocar que é tratamento da mensagem de entrada, tá? Então agora a gente sabe o que, que esse nó faz, tá? Ele trata a mensagem de entrada. Então, se eu clicar em Execute Step aqui, ó, basicamente, agora, ao invés de trabalhar com todo aquele JSON cheio de campos, eu vou trabalhar só com JSON com uma única variável, que é a variável mensagem. Tá certo? Estou conseguindo acompanhar aí? Boa.
Alguma dúvida? Então, fechou, pessoal. Agora, o próximo passo, pessoal, é que vem a brincadeira legal. A gente vai criar o nosso nó aqui, que é o nosso nó agente, que é o nó que vai ter o nosso cérebro, o LLM, junto das tools que a gente tem à disposição para esse case, tá? Então, eu vou clicar aqui no nó. E aí, até uma pergunta que você trouxe do Telegram, do Telegram não, né? Do Slack, né? Ó, se eu pesquisar Stack, né? Tem vários conectores, né? Mas aqui eu posso clicar aqui, ó, e tem várias coisas, tá vendo? Ó? Então, tem gatilhos, tem nós aqui para você receber uma mensagem, pegar uma mensagem, mandar, tá? Então, tudo isso daqui é configurável. Não, tranquilo. Aí vocês, teria resultado. Então, que direto tinha escrito, ah, meio específico, mas são Uhum. lugares para entrar. Meu ponto é, ele consegue ter esse tipo de acesso? Sim, consegue. Aí você vai ter que fazer essa configuração. Provavelmente, eu nunca trabalhei com Slack, né? Mas basicamente eu acho que você vai ter que criar um botzinho lá dentro e adicionar esse bot no seu grupo restrito. Aí ele vai ter acesso àquele grupo, entendeu? Exato. Isso deve ser um fácil poder usar. Exato, exato. Sim, tem. Aí, pessoal, vou até fazer uma digressão aqui, mas quando se vocês pesquisarem N8N templates, vocês vão ver que tem 11.129 templates de automação prontos para vocês consumirem. Então, por exemplo, se eu pesquisar aqui, ó, sei lá, Slack, ó, aparece 1.698 resultados. Aqui ele fala, ó, é um fluxo de scrape, né? Tem automação, B2B, tem várias coisas. Então, por exemplo, você pode pegar um desses fluxos aqui, vamos clicar nesse. E aí eu posso clicar aqui em User for Free. Ó, e aí o fluxo ele já vem documentado e pronto. Isso que é bem legal. Ó. A única coisa que vocês precisam fazer nesse fluxo é configurar as API keys, enfim, as secrets ali para cada etapa, tá? Então, assim, o legal do N8N é que vocês não precisam inventar a roda, tá? Tem muita coisa já pronta que vocês podem utilizar para começar o trabalho de vocês, tá? Voltando para o nosso exemplo aqui, agora a gente vai adicionar um nó para o nosso agente de IA, tá? Só retomando aqui com vocês, a gente está nessa parte aqui, tá? Então, ó, a gente já está recebendo a mensagem, a gente fez o tratamento da mensagem e agora a gente vai criar um nó agente, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o N8N. Então, olha só que legal, pessoal. Aqui no Search Nodes eu posso colocar agente, tá? E aí tem o primeiro nó aqui que é o AI Agent, beleza? Então, esse nó aqui tem uma série de coisas que a gente pode configurar, tá? A primeira coisa, se vocês não estiverem conseguindo ver muito bem, eu tento dar um jeito aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai ter que configurar, pessoal, é o nosso prompt, tá? Ou seja, a instrução que a gente vai passar para o nosso modelo, tá? Então, aqui em prompt, ele não deixa eu editar por enquanto, tá? Então, só podem fechar essa janelinha. E aí, reparem, deixa eu dar um zoom aqui. Reparem que o meu AI Agent aqui, o meu nó agêntico, ele vai ter três campos, tá? O model, que é o nosso cérebro, o conector de tools, que são as nossas ferramentas, e no nosso workshop a gente não vai ver o terceiro conceito aqui do que compõe o harness, né? Que é a memória, tá? Imagine, por exemplo, que o usuário ele faça duas perguntas iguais. Do jeito que a gente vai desenvolver hoje, ele vai consultar as fontes duas vezes, vai fazer o mesmo processamento duas vezes. A gente poderia adicionar uma memória para, dado que ele já perguntou, eu só consulto a memória e respondo já para o usuário, tá? Então, clicar aqui em chat modo, tá? Vou diminuir um pouco o zoom. E aí a gente vai pesquisar aqui o provedor Grok.
que é o que a gente vai utilizar, beleza? Aqui eu já tenho uma conta configurada, mas vamos fazer junto, tá? A gente vai acessar o Grok, que vocês já criaram aí, tá? Grok.com, Start Build, tá? Vou continuar com a minha conta aqui. E aí vocês vão entrar nessa página que eu imagino que já deva funcionar para vocês, tá? Vocês vão vir aqui em API Keys, tá bom? Reparem que eu tenho um monte de API Key aqui, tá? Vocês vão clicar aqui em Create API Key, tá bom? E aí vocês vão dar um nome para essa API. Eu vou colocar aqui que é API Workshop SEC 2026, tá? Eu posso colocar uma data de expiração para essa API, vou colocar aqui 7 dias, né? Daqui 7 dias essa API já não vai funcionar mais, tá? Dou um Submit. E agora, pessoal, eu posso copiar essa API aqui, volto lá para o meu workflow, e agora a gente vai fazer muito parecido com o que a gente fez lá com o Telegram, tá bom? Então eu vou vir aqui em credencial, create new credential, dou um Ctrl V, dou um save e tá configurado, tá? Aí, aí eu preciso selecionar aqui um modelo, tá bom? Tem vários modelos, tá? Que a gente pode utilizar aqui. Tem Whisper, que é um modelo de text-to-speech, né? Que ele é um modelo que pega speech-to-text, na verdade, né? Que ele pega um áudio e converte para texto, tá? Mas a gente pode utilizar aqui, vamos testar com o Llama 3.1, 8 bilhões de parâmetros, tá? Que é um modelo de 8 bilhões de parâmetros, bem pequeno, tá? Mas eu acho que vai servir aqui para o nosso propósito, tá? Feito isso, pessoal, a gente já pode fechar esse nó, tá? Não precisa configurar nada. Inclusive, acho que só um ponto que eu queria comentar com vocês, que aqui aparecem duas opções, ó. Temperatura e o máximo número de tokens, que é aqueles dois parâmetros que a gente viu na aula de ontem, tá? Então, eu poderia setar uma temperatura aqui de, sei lá, 0,1, por exemplo, para ele ser mais, entre aspas, determinístico, né? Então, eu posso fechar aqui. E agora, pessoal, o nosso fluxo, não dá para ver muito bem, mas o nosso fluxo, ele já está quase pronto, tá? A gente falta configurar as tools aqui do nosso agente, e também falta criar um outro nó aqui para devolver a mensagem do agente para o Telegram, tá? Para a gente começar a fazer uns testes simples, vamos criar esse nó de resposta do nosso agente para o Telegram, tá? Então, vou clicar aqui na saída do agente, adicionar um nó, vou colocar Telegram, e agora eu vou falar que eu quero fazer um send a message. Send a message. Send a text message, tá? O que ele vai pedir para vocês? A credencial, que a de vocês já está cadastrada, tá? A research aqui a gente não precisa mudar nada, tá? E olha só o ponto, ele precisa que a gente passe um chat ID para ele. Por quê? Pensa que se eu estiver interagindo com o bot e alguns de vocês também estiver interagindo com o bot, como que eu diferencio com quem que eu estou falando? Tá? Então eu preciso de um ID do chat aqui para saber exatamente com qual pessoa o meu agente está interagindo, tá? Então, a gente precisa voltar uma etapa atrás para pegar esse chat ID e armazenar isso como variável, tá? Então, a gente pode voltar aqui no nó de tratamento da entrada, tá? E a gente vai clicar aqui em adicionar um novo campo, add field, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar aqui, ó, no input, que é o Telegram Trigger, tem o campo ID. Eu vou pegar ele e jogar aqui para value, tá? Aqui eu vou dar um nome mais bacana, que é chat, para essa variável, né, que é o chat ID, beleza? Então, eu posso executar essa step. E agora eu tenho duas variáveis, a mensagem do usuário e qual que é o usuário, né? O chat ID daquele usuário, tá? Acabei pegando a variável errada, tá, pessoal? Ó, eu acabei pegando esse ID aqui, que não é o que a gente precisa. Tem uma outra variável que é chat ID, tá? Então, eu vou pegar aqui o campo chat ID, apago o que eu tinha colocado e agora eu puxo
esse outro ID aqui que é o correto, ó, Chat ID, tá bom? Execute step, deu tudo certo, posso fechar. E agora vamos fazer um teste aqui, tá, pessoal? Vamos pegar o nosso AI Agent ah, e vamos clicar aqui para executar somente essa step aqui, tá? Ó, ele deu um problema que a gente não especificou nenhum prompt, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse, esse prompt aqui, que tá por default, eu vou clicar nesse botãozinho aqui de edição, tá? Ó, de parâmetro, e posso apagar tudo que tem aqui, tá? Acho que eu não estou conseguindo apagar. Boa. Faltou a gente definir, clicar nessa opção, ó, source for prompt. A gente coloca define below. Aí a gente consegue editar esse campo, tá? Então, o que que eu vou falar para ele, ó? Responda qualquer coisa. Por enquanto é só isso, tá? Eu posso clicar em execute step e ele já vai ter gerado alguma resposta aqui, tá? O que que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode consultar a saída do nosso agente. Oi. Na hora que você for apagar Aqui, né? Ah, boa. Vamos voltar então. Para a gente definir um prompt, provavelmente de você estava Connect Chat Trigger Node, tá? Tava essa opção. Aí vocês vão clicar em Define Below. E aí agora esse campo, que é o campo de prompt, eu consigo editar. Aí eu coloquei aqui, ó, responda qualquer coisa. É só para a gente fazer um teste, tá bom? Ó, e agora, quando eu cliquei aqui em Execute Step, ele executou somente esse nó do agente, tá? E aí, ele bateu lá no Grok, e aí o modelo que a gente definiu, que é o Llama, né? Ele respondeu para a gente, ó, estou aqui para ajudar. Ó, estou aqui para ajudar. Qual é a pergunta e o que você gostaria de saber, tá? Agora, pessoal, a gente só precisa terminar de conectar todos os nossos nós, tá? A gente precisa terminar de configurar o nó de envio de mensagem para o Telegram, tá? Então, eu vou clicar aqui nesse último nó que a gente tinha estabelecido. E agora eu preciso configurar o Chat ID e o texto que eu quero enviar para o usuário, beleza? Vamos começar com o texto que eu vou enviar para o usuário. Olha só que fácil. Eu vou pegar de input o nó AI Agent, pego o output do meu AI Agent e jogo para cá, tá? Em Chat ID, aí eu vou precisar consultar o nó tratamento da mensagem, não mais o nó do agente, tá bom? Então eu clico aqui em tratamento da mensagem de entrada e eu tenho duas variáveis, mensagem e chat ID. Eu vou arrastar o chat ID para cá. Beleza? Então, feito isso, eu posso fechar esse nó e aí eu vou executar, vou fazer um teste com todo o meu workflow, tá? Vou colocar aqui execute workflow. Então agora ele está esperando a gente mandar uma mensagem para ele, tá? Eu vou lá no Telegram e vou fazer um teste. Quem é você? Aí, ó. Aí ele respondeu isso aqui. Estou aqui para ajudar. Qual a sua pergunta ou o que você gostaria de discutir, tá? Eu posso ver essa execução, pessoal, end-to-end aqui no meu processo, ó. Então, o meu usuário, eu vou direto no tratamento, tá? O meu usuário mandou a pergunta quem é você, ó, que é aquilo que eu tinha mandado. O meu agente processou essa pergunta. Estou aqui para te ajudar. Responda, que é o que ele respondeu lá, né? E aí o meu nó de send a text message, ele recebeu esse output e mandou para o meu usuário, tá? Reparem que o meu agente ele não está. Algum ponto aí? O ID do chat deu problema? Não, você não copia. Você- Isso, você. Isso, exato. Ó, não sei se vocês se perderam aqui, tá? Mas o nó é send a text message, research message, send a message, e aí o chat ID, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui eu posso apagar, né? Eu vou aqui no input, seleciono o nó de tratamento da mensagem, que é onde está o chat ID, e aí puxo a variável para cá, tá bom? o meu Deus, tem problema de nó. Send a text. Send a text message.
Mas eu fiz exatamente assim. Eu não sei se eu puxei alguma coisa errada. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Você conseguiu fazer o seu? Boa. Deixa eu ver o erro que deu aí. Ó, Check your... Ah, tá. Isso aqui eu acho que a gente não precisa configurar, tá? Essa expressão. Vamos ver se vai. Vamos tentar apagar e configurar de novo. Digita aí, send a text message. Telegram, send a text message. Perdão. Boa. Então aqui, em Chat ID, você seleciona o tratamento. Isto. Aí pode abaixar. Aí você pega o output, joga aí e vamos ver se vai funcionar. eu acho que é um problema lá atrás. Não, ele tá dando erro aí mesmo. Vamos ver. Aqui ele executou corretamente. Vamos tentar executar de novo. Caramba, que estranho. Será que não é uma coisa que eu peguei aqui no soltar nessa mensagem? Ah, pode ser. Vamos ver aqui. Como que você configurou? Mensagem. Ah, você colocou uma string. No Chat ID, você vem aqui, ó. Você precisa de, configurar a variável, ó. Aí você deixou uma variável estática. Agora Ah, vai. tá. Vamos ver aqui. Executor flow. Configurar de novo aqui o Chat ID. Puxar isso para cá. Vai. Opa. Ah, deixa. Eu tenho que refazer. Assim, esses nós estão funcionando, né? O nó de agente, o nó de tratamento também está pegando. Engraçado que. ah, engraçado que o seu Chat ID ele tá vindo com esse espaço. Peraí. Vamos tirar essa conexão aqui. Vamos executar só esse number. Aí, Ah, agora agora foi. foi. Beleza? Obrigada. Bom, vê se apareceu uma mensagem lá no seu Telegram agora que ele tem que ter retornado alguma coisa aí. O seu deu certo, né? Boa. Então aqui, pessoal, deu certo aí agora? Boa. Então aqui eu acho que todo mundo está na mesma página. A gente já conseguiu criar um fluxo integral aqui que o nosso agente recebe uma mensagem e responde para o usuário correto aqui a mensagem. Porém, ele está genérico, né? Ele não tá fazendo nada aqui do que a gente se propôs a fazer no case, tá? Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o nosso prompt adequadamente, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai lá no GitHub que eu disponibilizei para vocês, tá? Vou acessar aqui o GitHub. O GitHub que eu disponibilizei para vocês. E aqui no GitHub, pessoal, tem esse TXT com o nosso system pronto, tá? Só para ser dinâmico, eu já deixei pronto o nosso prompt, tá? Então, basicamente, a gente pode copiar isso daqui, voltar aqui para o nosso system prompt e colar ele aqui, tá? Ah, tem. Deixa eu voltar aqui para a página.
É o da esquerda ali, tá? Quando todo mundo conseguir acessar aí, me fala, tá? Pra gente retomar. Deu certo? Boa. Eu só vou dar sequência por causa do tempo, tá bom? Mas é basicamente isso que eu mostrei, tá? Então, vou voltar aqui para o nosso fluxo. Então, aqui eu já defini o nosso prompt, a mensagem que a gente vai mandar para ele, tá? O único ponto, pessoal, que a gente ainda precisa colocar aqui no nosso prompt é o que o usuário está pedindo, tá? Então, aqui, ó, depois vocês podem olhar com mais calma, mas eu falo o que ele tem que fazer e tal. Eu passo a data de hoje para ele, tá? Só para explicar esse ponto do prompt, isso aqui é um código JavaScript, tá? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, só para explicar para vocês, depois vocês podem pegar esse trecho do código, jogar no GPT e pedir para ele explicar certinho, tá? Então, assim, aqui não tem nenhuma menção do que o usuário está perguntando, somente as instruções. Então, a gente precisa colocar aqui no final do nosso prompt a pergunta do usuário. E aí, como que eu faço para colocar a pergunta do usuário, pessoal? Eu vou consultar o nó de tratamento da mensagem, que é o nó de input, vou arrastar a variável mensagem, e aí toda vez que o usuário perguntar alguma coisa, essa pergunta vai aparecer logo depois desse campo que eu defini aqui, tá bom? Aqui em propriedades tem várias outras coisas que a gente poderia configurar, tá? Por enquanto a gente vai deixar vazio. Eu posso fechar aqui e o nosso System Prompt já tá aqui funcionando, tá? Então, o que a gente pode testar? Vamos ver se agora o nosso agente ele vai responder de acordo com aquilo que eu mandar no Telegram para ele, tá? Eu vou executar o workflow, vou lá no Telegram e falo, quem é você? Quem é você? Agora, ele não é para ele responder uma coisa genérica. Ó, ele fala, eu sou engenheiro químico sênior, especialista em segurança, estou preparado para realizar consultas. Então, aqui, pessoal, o nosso prompt, o nosso cérebro já está preparado para executar o nosso processo, tá? Agora falta, pessoal, a última etapa do nosso processo, que é conectar as ferramentas, tá? A primeira ferramenta que a gente vai configurar é o SERP API, tá? Então a gente vai clicar aqui em Tools, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho só para facilitar. Ó, aqui tem Tool, tá? Eu clico aqui em Tool e vou pesquisar SERP API. SERP API. Peraí. Acho que é esse mesmo. SERP API. Acho que é tudo junto. É esse cara aqui, SERP API Official Tool, tá? A SERP API, pessoal, não sei se vocês vão precisar instalar esse nó aqui. Pelo que eu estou vendo, acho que sim. Deixa eu só ver aqui que eu tenho uma, uma colinha aqui. Estranho que ele está pedindo para instalar o Node, né? Aí para vocês também aparece install Node quando vocês pesquisam SERP API? Vocês conseguiram achar? O SERP para instalar também? Tá. Estranho. Não era para aparecer a instalação, porque ele é uma ferramenta oficial aqui. Mas vamos seguir aqui com esse passo a passo e qualquer coisa a gente vai ajustando, tá? Vamos lá, SERP API. Vamos clicar em Install Node. Ele apareceu aqui para a gente que já foi instalado. Então eu posso
clicar aqui em SERP API Official Account, tá? Bom, a configuração funciona da mesma forma das outras ferramentas que a gente configurou, tá? A gente vai acessar lá o SERP API, vai acessar o primeiro site aqui, a conta que vocês já criaram, tá? Provavelmente para vocês vai aparecer algo nessa linha. Vocês vão clicar aqui em Dashboard, e aí vocês podem copiar a sua API Key aqui, tá bom? Então, vocês podem copiar esse código, volta lá para o nosso workflow, tá? E aí clica aqui em editar. E aí vocês vão editar, não, né? Para vocês não vão ter credencial, vocês vão clicar em Create Credential, e aí vocês podem salvar aqui com a API Key de vocês, tá? Bom, feito isso, a única coisa que a gente precisa aqui configurar é a parte da query de pesquisa que o modelo precisa realizar, tá? Opa, eu perdi a configuração. Então, eu preciso configurar a query de pesquisa, que é uma query do Google mesmo, tá, pessoal? Então, quando eu acesso o Google, eu dou uma instrução ali para pesquisar o que eu quero, tá? Aqui, por default, ele vem como coffee. Então, se eu deixar isso estático, toda vez que eu chamar o modelo, ele vai ter resultados sobre café e não sobre o que a gente precisa pesquisar, tá? Então, aqui do lado tem Let the model define this parameter, tá? A gente vai clicar nele e aí automaticamente o nosso modelo ele vai preencher esse campo para fazer a pesquisa, tá? A gente pode dar um execute step aqui para ver se funciona. Vamos colocar qualquer coisa aqui. Água. Tá vendo? Ó? E aqui ele já trouxe uma resposta para a gente de uma consulta que ele fez aqui na web, tá? É um JSON bem grande, tá? A gente poderia até ficar um pouquinho difícil de visualizar, ó, mas é um JSON bem grande que aí depois vocês podem explorar com mais calma, mas ele traz para a gente resultados de pesquisa no Google com esse termo que a gente colocou de exemplo ali, que era o água, tá? Então eu posso fechar isso daqui. Então a nossa API de busca no Google, ela já está configurada e agora falta a o PubChain, né, que é a outra ferramenta que a gente tem que configurar, tá? Para isso, pessoal, a gente vai acessar o PubChain aqui, tá? Acessando o PubChain, vocês vão ver que esse é o site oficial. Se vocês colocarem aqui REST, ele vai trazer para a gente o resultado da API que a gente tem de consulta, tá? Como que essa API funciona, tá? Aqui no campo de busca, né, no endereço, reparem que aqui ela trouxe os dados da forma molecular, etc., para acetona, tá? Propanona. Então, eu posso mudar isso aqui, por exemplo, para água. Tem que ser em inglês, tá? Se eu der um Enter aqui, ó, ele vai trazer para água. E assim por diante. Então, reparem que a lógica para a gente utilizar essa API é basicamente passar esse parâmetro da substância química que a gente quer buscar, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai copiar esse link aqui, tá? Todo esse link. E a gente vem aqui em tool. E agora eu vou usar uma tool que é HTTP Request Tool, tá? Basicamente aqui, pessoal, vou até usar minha colinha de configuração para ser mais rápido. A primeira coisa é colocar uma descrição para essa ferramenta, tá? Que foi um ponto que eu não comentei com vocês, mas basicamente para o modelo saber o que essa ferramenta faz, para ele poder chamar essa ferramenta da forma quando ele achar pertinente, tá? Então, não se preocupem com isso por enquanto, tá? Que depois todo o fluxo vai tá disponível para vocês importarem, mas eu vou colocar uma descrição simples para essa tool, que é o seguinte, ó, consulta a base oficial do PubChain, tá? Retorna as propriedades moleculares, bababá, bababá, tá?
Por enquanto, assim, não se preocupem muito com essa descrição, tá? A gente só está fazendo a construção do nosso fluxo, mas logo na sequência aqui eu vou ensinar vocês como que vocês podem importar já o fluxo todo configurado, com todas as descrições completas aqui, tá? Que está no nosso repositório do GitHub. Então, só, Ah, o PubChain, isso, voltando aqui para o PubChain, tá? Quando você acessa o PubChain, se você colocar um barra REST, ele já vai trazer aqui, por exemplo, as propriedades da acetona, né? E essa API, a forma como ela funciona é o seguinte: para eu consultar as propriedades moleculares de uma substância, é só mudar aquele parâmetrozinho que ali está preenchido como acetona para a substância em inglês que eu quero pesquisar, né? Por exemplo, água, tá? Que ele traz a da água. A gente, no final das contas, o que a gente vai fazer? Ao invés da gente deixar o nome da substância fixo, eu vou pedir para o modelo da IA preencher qual que é a substância que ele quer pesquisar, tá bom? Então, voltando lá para o nosso fluxo, tá? A gente preencheu aqui a descrição dessa ferramenta. Eu posso dar um nome para ela, né? Consultar propriedades no PubChain, tá? Então, aqui já é o nome da nossa tool. A descrição, tá? Lembrando que o modelo LLM ele não executa a ferramenta, ele só passa parâmetros para ela, tá? Quem executa a ferramenta é o nosso harness. Então, quanto mais preciso a gente for nessa descrição, melhor para o nosso modelo LLM, tá? O método vai ser get, tá? Não vou entrar muito no detalhe disso. E a URL, a gente vai colar aquela URL que a gente obteve anteriormente, tá? Eu vou colar ela aqui. Reparem que é um link bem extenso, né? E aí, qual que é o ponto, pessoal? Deixa eu tentar aqui achar a parte do nome da substância. Ó. Então, se eu passar um pouquinho para a direita, eu tenho aqui a substância que está como água. Só que isso para a gente não serve, porque eu quero que o meu modelo LLM defina qual substância ele quer pesquisar. Então, eu vou pagar o água, e aí eu vou usar um comando JavaScript, que é o seguinte: eu abro aqui as chaves, né? Vou dar um cifrão aqui, tá? Aí eu vou colocar from AI, abro parênteses, aí eu vou colocar o nome da variável que o nosso agente vai preencher, tá? Deixa eu só passar um pouquinho para a direita para vocês conseguirem ver certinho, tá? Então é isso aqui, ó. É, duas chaves, espaço, cifrão, tá? From AI, porque é a IA que vai preencher, abro parênteses, aspas simples, e aí eu vou colocar o nome de uma variável, tá? Vai ser subs, substância sem o acento, tá? Substância. Aspas simples de novo, fecho parênteses, dou um espaço e as duas chaves para fechar o nosso código aqui, tá? Então, isso daqui, pessoal, essa expressão aqui vai permitir com que a nossa consulta, aquela API que eu mostrei para vocês, ela seja dinâmica e não estática. Porque toda vez que eu fizer uma consulta no meu LLM, ele vai aqui bater vai chamar essa API aqui, e aí vai passar o nome de uma substância que ele quer consultar, tá bom? Eu posso testar isso daqui, colocar execute step, eu posso colocar, por exemplo, a substância água aqui. Esse preenchimento que eu acabei de fazer, vamos ver o erro que já deu ali, é o que a IA vai fazer na prática, tá? Então, deu um erro aqui. Show. Editar o RN. Vamos ver aqui o nosso código para ver se deu certo. Vamos testar de novo aqui. Por algum motivo deu um erro aqui na execução da consulta da ferramenta, tá?
colocar em expression aqui, era para dar certo. Execute, vou testar de novo. Water. Ah, agora foi, tá? Então, assim, acho que faltou a gente colocar, ao invés de fixed, colocar expression, para ele considerar que tem uma expressão aqui em JavaScript que ele precisa preencher, tá? Essa parte é um pouquinho mais chatinha mesmo. Então, acho que faltou, estava flegado aqui em fixed, vocês podem mudar para expression e aí fazer aquela configuração que eu falei, né? O nome da substância vai ser preenchido através dessa expressão em JavaScript aqui, que é o from AI substância, tá? Então, quando a gente executou aqui, deu tudo certo. Feito isso, a gente pode fechar. Então, a gente tem as nossas duas ferramentas aqui para consulta e a gente pode fazer um teste aqui, tá? Então, eu vou clicar em Execute Workflow. Vou voltar para o Telegram e aí vou fazer uma pergunta para ele aqui para ver se ele está respondendo corretamente. Ó, ele fala aqui que para gerar o parecer técnico preciso de algumas informações, né? Então, forneça o nome da substância, a fórmula molecular e a temperatura, tá? Vou fazer mais um teste aqui. Vou clicar em Execute Overflow, tá? E vou colocar aqui água. Vamos colocar 100 graus e um ATM. Vamos ver se ele funciona aqui para a gente. Ó, então aqui ele já fez toda a pesquisa. Antes de avaliar o resultado, a gente pode voltar lá para o nosso workflow e ver o que ele fez, tá? Então, ele executou aqui todo o processo corretamente e sem nenhum tipo de erro, tá? Deixa eu só tirar esse nó aqui que tá solto. E aqui ele trouxe para a gente, né? Ó, a massa molecular, o nome da substância, ponto de ebulição, a densidade, né? Perigos de segurança e a parte de compatibilidade pré-dimensionamento, né? Então, ele fala aqui que recomenda aço inoxidável, vidro, plásticos resistentes à água, tá? Tudo isso, pessoal, é personalizável, então eu posso mudar o meu prompt, adicionar novas ferramentas para ele ser mais exaustivo ainda, tá? Eu precisei correr um pouquinho aqui com o tutorial e eu imagino que vocês ficaram um pouco perdidos nessas últimas etapas aqui da ferramenta, tá? Não se preocupem, tá, pessoal? Depois vocês podem assistir o vídeo de novo para pegar com mais detalhes o passo a passo que eu fiz, tá? Agora eu quero ensinar para vocês o pulo do gato, tá? Que é o que vai fazer com que vocês acelerem muito assim o processo de desenvolvimento desse tipo de solução aqui no E2N, tá? Que é importar e exportar fluxos que vocês ou construíram ou querem aproveitar de outro lugar, tá? Então, como que eu faço para fazer isso, tá? Eu vou vir aqui em Overview, na página inicial, vou clicar em Create Workflow, tá? E aí vai ser um workflow vazio, tá bom? Porém, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou importar um workflow pré-configurado, tá? Que vai ser o workflow que eu já deixei para vocês no repositório do nosso encontro aqui, que é o repositório Workshop Sec Unicamp, tá? Dentro desse repositório, vocês vão ver que tem esse arquivo aqui, ó, Case Sec Unicamp, agente de pré-dimensionamento de segurança, tá? Ele é um arquivo, pessoal, do tipo JSON, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para o Workflow, tá? Aqui nos três pontinhos, ó, bem no canto superior à direita, eu posso clicar nos três pontinhos e vai ter aqui duas opções, ó. Import from file, tá? E tem uma outra opção aqui que não dá para ver muito bem, que é o de exportar, tá? Que a gente também vai fazer isso na sequência. Então, eu vou clicar aqui em Import from file. Aí aqui eu vou na pasta do workshop e vou selecionar aquele arquivo JSON que eu passei para vocês, tá? Vou clicar aqui em abrir. E vou lá, já está tudo pronto. Tudo aquilo que a gente fez ao longo dessa aula, ele já importou para cá, inclusive com alguns comentários que eu deixei para vocês estudarem depois, tá? Cláudio, o que eu tenho que fazer agora? Configurar as credenciais. Então, eu vou vir aqui no nó do Telegram e vou selecionar a credencial que a gente configurou, tá? Posso fazer um execute step, testar, ó, colocar aqui um olá, voltar lá no meu fluxo e, ó, deu sucesso, tá? Ele gerou output aqui. Edit Fields eu não preciso editar, tá? Que é basicamente aquilo que a gente já fez na nossa aula, tá? Uma cópia aqui. Agentes.
Ó, olha que legal, pessoal. Ele já vem tudo configurado. Vocês vão ver até que eu configurei de uma forma diferente da que eu mostrei para vocês no vídeo, tá? Mas é basicamente o mesmo processo aqui. E aí a única coisa que eu tenho que configurar é o Grok, selecionando a minha Grok Account, né? Que é a minha API key, tá? Aqui eu estou trabalhando com o modelo Qwen 3.6, tá? 27 bilhões de parâmetros, mas vocês podem selecionar outros modelos e fazer testes, tá? Ó, feito isso, já está configurado. Outra coisa que a gente precisa configurar é o SERP API, né? Então eu vou selecionar a minha conta do SERP API, posso fechar. O HTTP do PubChain a gente não precisa, né? Porque não tem uma secret ali associada a ele, tá? Então, basicamente, ó, é exatamente aquilo que eu fiz com vocês, ó. Tem ali a substância que vai ser preenchida pela IA, tá bom? Feito isso, pessoal, o nosso processo, que a gente demorou 1 hora para fazer aqui juntos, mais ou menos, ele já está pronto para ser executado, tá? Cláudio, como é que eu faço para deixar isso daqui funcionando em tempo real? É muito simples, pessoal. Eu vou vir aqui no botão de Publish. Posso deixar a version name como esse cara aqui mesmo. Vou clicar em publicar. Agora, pessoal, o meu workflow ele está publicado. O que significa? Que a gente consegue interagir em tempo real com o nosso bot, tá? Então, eu posso vir aqui no bot do Telegram e agora, sem precisar clicar no botão lá Execute Workflow, ele já vai estar recebendo as mensagens em tempo real. Então, eu vou colocar aqui qualquer coisa, né? Oi, e já é para ele responder, tá bom? Aqui ele mandou para o outro bot lá, acho que eu coloquei a API errada. Deixa eu voltar aqui. Editor, tem que dar um unpublish. E aí eu preciso configurar aqui o Telegram account. Ele está recebendo daqui, mas ele está mandando para o outro bot. Deixa eu ver. Ah, boa, é aqui. Eu tinha colocado a API do outro bot, tá? Então eu posso dar um publish de novo. Publish. Agora é para funcionar. Olá. Estou aqui no bot teste que a gente criou junto, ó. E ele já traz para a gente o retorno disso, tá? Então vamos fazer um teste com alguma outra substância. Vou colocar aqui etanol, com atmosfera, 25 graus Celsius. Eu poderia colocar isso em texto corrido, tá? Mas, enfim, não necessariamente precisa ser bonitinho assim, porque é um modelo de linguagem, né? Ele consegue entender entradas não muito bem formatadas, tá? Então ele vai consultar as fontes que a gente disponibilizou para ele, tá? E vai retornar aqui para a gente. A gente pode acompanhar a execução dele, pessoal, enquanto ele não responde, aqui em Executions, tá? Em Executions, ó, tem uma Running, tá? A gente consegue ver a execução dessa solicitação que eu acabei de fazer para ele em tempo real, tá? Por exemplo, teve outra solicitação que eu fiz agora há pouco, né? Que eu só mandei um olá para ele, ó, que foi a execução que já completou. Calma aí. Tá difícil aqui que eu tenho que dar zoom, mas ao mesmo tempo aqui. Então, ó, essa aqui foi a solicitação que eu mandei só um olá, ó. Tá vendo? Ó? Mandei só o olá. A outra solicitação, ó, eu já recebi a mensagem lá no Telegram, ela foi executada com sucesso e demorou 47 segundos, tá? E o legal, pessoal, é que a gente consegue ver, ó, que o nosso agente, tá vendo que ficou verdinho? Ele usou todas as ferramentas que ele tinha à disposição, o que é legal. Ele não criou aqueles dados do zero da cabeça dele, tá? Então, aqui, por exemplo, já foi a mensagem lá do etanol, tá vendo? E aí a gente obtém a resposta do agente aqui, tá? E reparem que eu posso colocar qualquer outra coisa, ó, que ele vai estar funcionando em tempo real. Ele vai me responder em tempo real aqui, sem eu precisar dar o start do gatilho de forma manual, tá bom? Então, pessoal, em resumo, tá? O processo de publicação de um agente de IA no N8N, ele funciona dessa forma. Eu construo meu fluxo, faço a publicação com um clique, igual vocês viram, e depois disso meu agente já está no ar, ele já pode receber mensagens de
de todos os usuários que eu disponibilizar o acesso, né? A gente viu que dá para importar um workflow pronto, que eu mostrei para vocês, né? Então, voltar aqui no nosso, no nosso workflow, ó. Esse workflow, eu importei ele de um arquivo que está lá no nosso GitHub, tá? Que depois vocês podem importar. Basicamente, isso acelera muito o meu processo de desenvolvimento, né? Porque, como eu mostrei para vocês, é só configurar as secrets e já está pronto aqui o nosso processo, tá? Mas, por exemplo, desenvolvi um processo aqui, eu quero compartilhar com outra pessoa. Como que eu faço? Eu posso vir aqui nos três pontinhos e aí tem aqui a parte. hum, Acho que fica aqui no final, deixa eu só lembrar. Eh, Acho que eu tenho que despublicar ele, deixa eu ver. Muita exposição, né, pessoal? Ao vivo, sempre a gente esquece de alguma. Aqui, eu acho que essa parte aqui do download, tá? Vamos ver se é isso mesmo. Quando eu faço o download, é isso aí, tá? Então, como é que eu faço para compartilhar esse fluxo que eu desenvolvi aqui no meu ambiente do N8N com outra pessoa, para que ela também consiga importar e aproveitar o meu trabalho? Eu venho aqui nos três pontinhos e clico em download, tá bom? E ele vai gerar o arquivo JSON que essa outra pessoa pode pegar e importar no N8N dela, tá? Uma dúvida que vocês podem ter é, poxa, Claudio, se eu exportar o JSON aqui, ele já vai com as minhas secrets, com as minhas API keys? A resposta é que não, tá? Isso é legal porque a pessoa ela vai receber só o fluxo pronto, mas ela vai precisar fazer todo o setup de secrets que a gente fez junto, tá bom? Beleza, pessoal? É bastante coisa, tá? Isso que é um processo, um fluxo bem simples, né? Geralmente a gente tem vários nós de condição, como eu comentei com vocês, mas como uma introdução aqui, eu acho que o objetivo era passar com vocês aqui de uma maneira mais rápida mesmo, por todo o processo de construção de um agente de IA, tá bom? É, Alguma dúvida, pessoal? Algum ponto que não ficou tão claro para perguntar? Tá bom. Colocar tá no REST, parece que não é acessível para todo mundo. E Até não continuei. será que é alguma coisa do file da Unicamp? Talvez se a gente está, apareceu já dizer que ela está, aparecendo tudo mais bonito. A gente dá bastante feito. Deixa eu ver. Vamos voltar aqui. Vocês pegaram o PubChain. Aí vocês pegaram esse primeiro link, né? Aí o barra REST, certo? Ah, aparece isso daqui, entendi. Tá. Pode ser que eu já. Acho que foi isso que você comentou, né? Como a minha requisição ela já estava no cache aqui, ó, do navegador, por isso que para mim não deu erro, né? Vamos só fazer esse teste aqui, REST pub, vamos ver aqui. Ó, tenta aí colocar REST, depois traço, acho que plug, né? Isso? Agora foi. Foi? Parece ser. Ah, tá. Então, como é uma API, você tem que preencher todos os itens, tá? Acho que é esse que é o ponto. Mas assim, tá, pessoal? No repositório, vocês vão achar que vão ter acesso ao JSON para importar todo o fluxo que a gente construiu. E aí, no fluxo, na ferramenta do PubChain, já tem o link aqui que já completo, tá? Para não dar o erro. Acho que se vocês pegarem esse link aqui, a única coisa que vocês precisam fazer é tirar o JavaScript aqui, né? Ó, que é o input do modelo. Então, colocar, sei lá, qualquer substância aqui, water, né? Aí já é para funcionar, tá? É, Então, acho que é isso, tá? É uma questão de como que a gente acessa a API aqui do PubChain. Vamos só fazer o último teste aqui. Ele não. Tem outros parâmetros que a gente precisa colocar, senão ele retorna só um XML doidão aqui, tá? Então, aqui,
Sobre esse ponto do PubChain, tá, pessoal? No JSON do workflow, vocês, né, na hora que vocês importarem esse workflow, já vai ter aqui certinho a URL completa, tá? O único ponto essa parte aqui, né, da consulta, ela é estática, ela é dinâmica, né, para o nosso workflow, mas se vocês quiserem usar para o pessoal de vocês, tem que colocar o nome da substância em inglês ali para pesquisar, tá bom? Sim. Então, esse é o ponto. Se você quiser utilizar o N8N na cloud deles, ou seja, toda a infraestrutura fica com eles, eles são responsáveis. Ó, acho que tem aqui price, né, alguma coisa. Aqui, ó. É bem caro, tá? Então, o plano mais básico deles é R$ 125 por mês, tá? Tem outros planos aqui de business e tal que pode chegar ali a mais de R$ 4.000 mensais, tá? O que eu recomendo fazer, o que eu faço, né? Esse N8N fui eu que hospedei, tá? É usar a Hostinger, tá? Então a gente vai aqui na Hostinger. E aqui na Hostinger, pessoal, a gente tem. Deixa eu pesquisar direto no Google. Hostinger N8N, tá? Hostinger N8N. Ó, então eu posso vir aqui, ó, no primeiro link e ele já me dá aqui, ó, 70% de desconto e tal. E aí vamos ver aqui os planos, ó. Ele é muito mais barato. Ó. A partir de R$ 35 por mês eu já consigo ter é uma máquina mesmo, né? Um servidor já instalado, o N8N instalado para poder usar igual eu mostrei para vocês aqui, ó. Isso aqui é meu, né? E aí com R$ 35 por mês, se vocês contratarem por ano, fica até mais barato, tá? Mas é muito mais acessível que um serviço ali da N8N, tá? E a mesma coisa, tá bom? Outro ponto que dá para vocês fazerem também é rodar isso local na máquina de vocês, tá? Também é possível. Só que aí só vai funcionar o seu fluxo se o seu computador estiver ligado, né? Mas dá para fazer isso de graça, tá? Vocês não pagam nada para isso. Beleza? Então acho que é isso, pessoal.